Olá, meus irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Desejar a todos os meus irmãos e amigos um ótimo dia, né? Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Amados irmãos, estamos aí fazendo a pré-aula da nossa quarta lição, e que traz por título Deus feito homem e seus atributos. E o texto áureo para a nossa meditação é: porque um menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Capítulo 9, verso 6 do livro do profeta Isaías, o profeta messiânico, aquele que profetizou 700 anos antes do nascimento de Jesus. Então, quando nós vamos falar dos atributos de Deus, aqui já começa, né? Ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, ele é príncipe da paz. Então ele é tudo. Jesus, ele preenche todos os requisitos da nossa vida. Ele é a resposta para todas as indagações. Ele é a solução para todos os problemas, porque não há nada impossível para nosso Deus. A verdade prática diz: os 5 nomes de Jesus expressa sua imensurável grandeza. Aleluia. Então não tem um ser maior do que ele, né? Olha bem, os 5 nomes do Senhor Jesus, né? O seu nome será maravilhoso. Aí nós vemos na Bíblia lá quando Manoá, ele insistiu com aquele anjo, disse: fala o seu nome para nós, para quando o menino nascer, nós fazer alguma coisa, algum sacrifício. Disse: para que pecou o meu nome, visto que é maravilhoso, né? Deus forte. Não existe outro Deus como o nosso Deus. Ele é Pai da eternidade, porque diz a Bíblia: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, nada do que foi feito, sem ele, nada do que foi feito se fez, né? Ele é o príncipe da paz. Ele veio trazer a paz a todos os homens. Ele veio mudar a situação do ser humano escravizado, separado de Deus, angustiado, e colocou dentro dele o espírito de alegria, de paz, aleluia, uma fonte de água viva que salta para a vida eterna. O pastor Jean foi muito bem-aventurado em escrever, né, em comentar um assunto tão importante como os atributos de Jesus. O capítulo 9, verso 6 de Isaías, nós já lemos aqui, que fala no verso do texto áureo, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será Conselheiro, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, não precisa mais nada. Quem tem Jesus tem tudo. Até tem um corinho que diz assim: quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Então, quando nós aceitamos Jesus, que nós o constituímos Senhor e Salvador da nossa vida, nós não precisamos mais nada, meus irmãos. Não precisa o ser humano sair correndo atrás de milagres, de outro Deus, de outra entidade, não, porque Jesus, ele é tudo. Hebreus 4,
14 a 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aleluia. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Glória a Deus. Então, nós temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Aleluia. Agora nós precisamos reter firme a nossa confissão. Que confissão é essa? Um dia nós confessamos Jesus como nosso Salvador. Aceitamos o projeto de Deus na nossa vida, as exigências para ser um cristão, porque ser crente, meus irmãos, não é só levantar a mão e dizer estou crente, não. Nós precisamos preencher uns requisitos aí. Nós precisamos ter em nossa vida, no nosso corpo, as marcas de Cristo. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas. Porém, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus foi tentado como nós. Nós somos tentados por pensamentos, né? Somos tentados por ofertas mundanas, malignas. Jesus também teve o seu lado humano, né? Para ele sentir como nós as nossas fraquezas e saber também as nossas limitações. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Nós precisamos chegarmos com confiança. Tem pessoa que ele aceita Jesus, mas ele não confia inteiramente no Deus que ele serve, né? Agora a Bíblia diz, Salmo 46, os que confiam no Senhor é como os montes de Sião, que não se abala, mas fica firme para sempre. Eu tenho uma chácara ali, daqui eu dou vendo ela lá, os montes no fundo da minha terra. E ali pode ventar, mas os montes não se abalam. Os montes ficam firmes, as árvores caem, quebra galha, o telhado das casas às vezes arranca quando vem a tempestade, mas os montes estão firmes e não se abalam. Assim é todo aquele que confessa o nome de Jesus e o aceita como Salvador. Vamos para a introdução. Essa revista que foi feita para testar a visão das pessoas, né? Que a letra é miúda. Embora sendo homem, é submetido que, hipótese nenhuma, Cristo cometeu pecado. As Escrituras enfatizam essa verdade. Verdadeiramente. Hebreus 1, 14, 15 e outras referências mais. Jesus não era apenas santo, ele é santo e justo. Ele é um exemplo de mansidão, de humildade. Em nada foi culpado, mas sim inocente em tudo, foi um exemplo de obediência. Aleluia. Jesus, ele não é apenas santo, ele é santo. Portanto, a Bíblia diz, sede santo, como eu sou santo. Aleluia. E devemos ser santos em todas as nossas maneiras de viver, espírito, alma e corpo. Quando o nosso corpo comete um pecado, nós automaticamente afastamos de Deus. Porque as nossas iniquidades, os nossos pecados, é que faz a divisão entre nós e o nosso Deus. É por isso que nós temos o ministério da reconciliação,
que quando nós cometemos uma infração, um erro, nós chamamos alguém, confessamos, e aí o perdão é liberado. Porque a Bíblia diz que o que confessa e deixa, alcança misericórdia. É muito sério esse ato de confissão, é muito sério esse ato de perdão, porque nós temos que libertar da prática repetitiva de algo que nós cometemos que não agrada a Deus. Precisamos pedir força a Deus, domínio próprio, para nós não ficarmos todo dia cometendo a mesma infração. Tem pessoa que ele confessa todo mês a mesma coisa, ele confessa a mesma fraqueza, ele nunca se liberta. Esse irmão, essa irmã precisa de uma força para libertar deste mal que o tormenta. Vamos ler primeiro item, atributos divinos. Onipotência é um dos atributos exclusivamente dele, né? Divino. As Escrituras Sagradas apresentam o supremo poder de Cristo, semelhante ao Deus Pai, trazendo a evidência aos seus atributos naturais, morais, provenientes do Deus Pai. A onipotência de Jesus é mencionada em várias passagens da Bíblia Sagrada. Isaías, por exemplo, menciona os 5 nomes que nós já falamos aqui no texto áureo, né, de Jesus, expressando assim a sua grandeza. Deus forte, Isaías está se referindo à onipotência de Cristo, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então está discutido aqui o primeiro atributo divino, onipotência. Todo poder, Jesus diz, todo poder é me dado nos céus e na terra. Deus outorgou a Jesus esse poder, essa autoridade, e ele disse, eu vos darei poder, aleluia, de pisar serpentes, escorpiões, em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão na serpente, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. É poder unicamente de Jesus que ele outorga a mim e a você. Às vezes você está até doente, mas alguém disse, ora para mim. Quantas vezes as pessoas ligam e pedem para oração e a gente faz uma oração, daí a pouco diz, eu já estou bem, aleluia. Isso é nós? Não, é a onipotência, é o poder de Jesus sobre os males e as enfermidades. A onipresença. Jesus, como filho do homem, estava limitado às dimensões geográficas, mas como filho de Deus, sempre esteve presente em todos os lugares. Aleluia. Mateus 28 e 20. Onde estiver alguém reunido em meu nome, ele sempre está presente. Foi o próprio Jesus que diz isto, ainda nesta terra. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Mateus 18 e 20. Como filho do homem, participou deste mundo. Foi João 1 e 10. Porém, como filho de Deus, não é deste mundo. Aleluia. Então, Jesus demonstra que sua onipresença, porque ele está em todos os lugares. A Bíblia diz, Salmo 139, para onde me esconderei da tua face? Como que eu posso esconder de Deus? Se eu subir no céu, lá é morada de Deus. Se eu tomar as asas da ave e habitar na extremidade do mar, o Senhor está ali também. Se eu descer ao Sheol, me esconder, ali também Deus está me vendo. E se eu disser, agora eu vou esconder na escuridão, nas trevas, porque eu estou bem escondido,
Aí a Bíblia diz: a luz e as trevas são para Deus a mesma coisa. Portanto, você que pensa que está escondendo de Deus alguma coisa, você está enganando a você mesmo, porque de Deus ninguém se esconde. Os seus olhos é como chama de fogo que prescruta todas as coisas. Ele conhece a intenção do coração, sem que haja uma palavra ainda na nossa língua, ele já sabe o que nós vamos falar. Então, o nosso Deus, ele é poderoso, ele é forte, ele é onipotente, ele é onipresente. Terceiro atributo divino, onisciência. Aleluia. Temos plena certeza que Jesus é onisciente. Então, porque ele em um certo momento disse que não sabia o dia nem a hora da sua segunda vinda. Mateus 24, 36. É uma pergunta. Expressões de Jesus que demonstram certas limitações estão ligadas à sua humanidade. Porém, quando é necessário, ele faz valer seus atributos divinos. Devemos ter em mente que Cristo é uma das pessoas da Santíssima Trindade. Portanto, sendo igual a Deus, possuidor dos mesmos atributos, não há, portanto, dificuldade alguma em administrar as naturezas divina e humana. Quando Jesus usa a expressão, mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem que estão nos céus, nem o Filho, senão o Pai, Marcos 13:32, está se expressando como o homem não se valendo dos seus atributos divinos. Onisciência. Cristo tem tudo poder nos céus e na terra. Então, algumas respostas de Jesus, ele fazia para demonstrar aos homens a sua identidade humana. Porém, ele tem poder, ele tem, permanece tendo poder sobre todas as coisas. Então, amados irmãos, nós estamos aqui aprendendo sobre os atributos, né? Isso é muito importante para nós. Deus feito homem e seus atributos. Imaginou se Jesus nunca tivesse humanizado, nunca tivesse sentido dor, tristeza, decepção, angústia, como que ele poderia nos entender? Não é? Às vezes tem dia que você está aí triste, moribundo, e às vezes você pensa, eu estou tão longe de Deus e Jesus está bem pertinho de você. É nessas horas, aleluia, é nessas horas, porque diz, vinde a mim todos cansados e oprimidos, todo aquele que está fadigado, e eu vos aliviarei, aleluia. Tomai sobre vós o meu jugo, aprende de mim, que eu sou manso, humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Mas a pessoa mansa não ira? Ira. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. E Moisés já fez algumas coisas, né? No momento do ímpeto que ele tinha. E ele até magoou Deus. Como quando ele feriu a rocha, né? Pela segunda vez ali. A primeira vez, o Deus disse, Moisés, fere a rocha. Bate na rocha. Ele bateu, saiu água. Na segunda, ele disse, Moisés, fala a rocha para que ela dê água. Ele chegou e bateu. Pá, pá, pá. E aquilo trouxe para ele uma consequência tão grande que ele não pôde entrar na terra prometida. Nós devemos dar ouvido à voz de Deus, entender o que Deus quer falar conosco. Eu estava vendo domingo o pastor Aldair pregando sobre a salvação, né? Ele foi bem calmo na pregação dele, expressando ali, com muita cautela, o projeto de Deus para o ser humano, a salvação. Eu fiquei observando assim, o quanto o amor de Deus é grande, né? No final, uma pessoa aceitou Jesus,
escravizada pelo vício, né? Voltou para Jesus. E eu disse para ele no final: Jesus veio buscar e salvar foi essas pessoas mesmo perdidos. Às vezes nós passamos por alguém e na nossa natureza humana nós desprezamos. Ah, isso aí é um Zé Ninguém, isso aí é um zero à esquerda. Não. As almas das pessoas são iguais para Deus. Não tem uma alma mais preciosa, não tem uma alma mais valorosa do que a outra. Não. Todas têm o mesmo valor. Então, vamos respeitar as pessoas como elas são, né? Dar atenção para elas e quem sabe, através do meu gesto, através do seu gesto, nós podemos ganhar uma pessoa para o reino de Deus. Segundo item, outros atributos conferidos a Cristo. Atributos naturais, além dos atributos como onipotência, onipresença e onisciência, existem outros atributos como naturais e morais, os quais destacaremos a seguir. A unicidade, primeiro, né? Ele é único, né? Ele é único. Isso significa que Cristo é o único melhor. Não existe outro, somente Ele. Ele é o unigênito de Deus. Aleluia. Então, ele é a unicidade. O unigênito do Pai. João 3,16. Isso significa que não há outro meio pelo qual o homem pode ser salvo, né? Porque em cima do céu, embaixo da terra, não há outro nome pelo qual devemos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. Aleluia. Verdade, outro atributo natural de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente Ele é a verdade absoluta que pode nos conectar com Deus e o Pai. Ele é a verdade que liberta. Aleluia. Verdade que dá vida. Verdade absoluta. Outro atributo conferido a Cristo é a unicidade. Isso quer dizer que o nosso Salvador é ilimitado. Não há outro, somente Ele. Isto quer dizer que o nosso Senhor é ilimitado. Tudo está sob o seu controle. Miqueias 5:2. Tudo tem os seus limites e sofre mutações, mas o nosso Deus não muda, nem envelhece, nem tampouco terá fim. Ele é imutável. Aleluia. Ele é desde o princípio, ele é de eternidade, eternidade, ele é Deus. Atributos naturais. Nós falamos sobre os atributos divinos, atributos naturais ainda, parte 2. Começaremos este item dando continuidade aos atributos naturais de Cristo, falando da imensidade de nosso Senhor. Atos 10:36. A sua grandeza é imensurável. Os seus pensamentos são inescrutáveis. A não ser que ele os compartilhe conosco. Se ele quiser, ele pode compartilhar, né? Aleluia. Então, ele é um Deus da imensidade. Ele é um Deus além de tudo. A Bíblia diz: os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, né? Ubiguidade. Ubiguidade. Isso significa que nada está longe dele, ou fora do seu conhecimento. Ele é presente, ele está junto, está vendo. Além de ser eterno, também é Pai da eternidade. Ele também é a própria inteligência, a sabedoria exata dele. Amor imensurável, justiça,
retidão, presciência, providência, vontade e misericórdia. Então, Jesus não falta nada, né? Jesus não falta nada. É como as mensagens de antigamente, né? Aqueles irmãos simplinhos da roça, chegava e saudava os irmãos com a paz do Senhor, pregava a palavra de Deus e dizia: Jesus é bom, ele salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Para que uma mensagem mais poderosa do que essa, né? Hoje a gente procura profundidade para um sermão e tem que procurar, isso é bom, mas tem coisas que Deus opera numa simplicidade tão grande, que a gente fica assim pensando, como Deus usa as pequenas coisas, né? Um pastor que já dirigiu aqui, saudoso pastor Salviano, ele contou um exemplo do irmão que estava na igreja, simples aquele irmão, mas de repente ele começou a falar em mistério, e ele falava tamanco, 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 e continuava falando, e alguém queria que aquele irmão calasse, de repente uma pessoa levantou a mão e disse: deixa. Era um japonês que estava ali, disse: Deus está usando ele para falar comigo, aleluia. Então aquele irmão nem sabia o que estava dizendo, mas a onisciência de Jesus estava ali sabendo a necessidade daquele japonês, e ninguém falava aquela língua, mas o Senhor deu àquele servo tão humilde, né, a capacidade de falar naquela língua. E isso aconteceu no dia do Pentecoste. Aquelas línguas que foram repartidas, foi línguas estranhas, língua de anjo. Foi não, irmão. Foi língua daquele povo, aquele discípulo pescador, não tinha estudo, não tinha nada, mas de repente Jesus manda o Espírito Santo e a cidade tinha ali cerca de 60 línguas espalhadas, o povo falava dialeto e tudo, e de repente o irmão começou a falar na língua de ouro daquele pessoa que ouvia, outro falava na outra língua, e aquele povo ficou pensando: gente, o que está acontecendo? Esse povo não estudou e está falando a nossa língua. É porque o nosso Deus, ele é poderoso, ele entende a sua linguagem, meu irmão, ele entende a sua linguagem, minha irmã, aleluia. E nós precisamos saber que Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente. Um dia eu estava num culto na roça, e lá tinha uns irmãos simples, sem estudo. Aí deu oportunidade para uma irmã, e ela falou assim: irmãos, antes de eu aceitar Jesus, a minha vida era ui, ui, ui e ai, ai, ai. E eu fiquei pensando, ela está falando a linguagem dela, né? Eu disse: a vida dela era sofrida, muita dor, muito sofrimento antes de aceitar Jesus. Aí passou a oportunidade para o irmão, ele disse: meus irmãos, vamos seguir firme, porque a vinda de Jesus está da boca para o nariz. Eu fiquei observando, da boca para o nariz, aí eu fui olhar, daqui para aqui, gente, é perto demais, né? É um dedo. Então a linguagem dele, mesmo simples, mas falou profundamente com as pessoas. Então, a gente não precisa de muita coisa para Deus tocar no coração das pessoas. Um dia eu estava num lugar, numa roça, e lá chegou o irmão. Aquele irmão estava estudando sobre os fins dos tempos. Aquele irmão, então, pegou a palavra, e lá aquele povo simples da roça não entendia muita coisa. Ele falou sobre escatologia e foi falando coisas profundas. Eu entendi um pouco, né? Porque eu também estudava, eu estava fazendo curso de teologia, mas aquele povo ficou olhando para aquele homem e eles não entenderam quase nada da mensagem. Então nós que pregamos a palavra de Deus, você que prega, nós devemos saber o que é que Jesus quer falar com o povo. Jesus tem meio de falar com o povo de entendimento curto. Ele tem medo de falar com o povo que tem um QI elevado também. Então, quando você for falar, olha como é o lugar que você está, a cultura daquele povo, para que você traga uma palavra que eles entendam. Jesus um dia foi pregar, ele olhou, era tempo que o povo estava plantando, semeando, ele disse: o reino de Deus é como a semente jogada na terra. Aleluia.
E aí o povo entendeu a palavra dele. Chegou à beira do mar, o povo estava arrumando rede, ajeitando, ele disse, o reino de Deus é como a rede lançada ao mar, que pega todas as qualidades de peixe. Depois, o pescador vai selecionando os bons, né, para um lado e os peixes mais fracos para o outro lado. E assim vai acontecer também, que um dia Jesus vai selecionar. Às vezes, irmãos, nós ficamos preocupados com alguma pessoa que faz isso, faz aquilo, e queremos que aquela pessoa mude, e às vezes não está na nossa alçada. Está no poder aqui de Jesus Cristo, dos atributos, é Ele que pode mudar. E nós embaraçamos olhando a vida de A e de B, e às vezes esquecemos da nossa. Por isso que Jesus, quando ele deparou com os fariseus, que estavam muito prescrutando a vida alheia, Jesus disse, sois hipócritas, porque vocês ficam procurando o cisco no olho do seu irmão, e esquece que você está com a virgota, um pedaço de madeira atravessado no seu. Ele quer dizer, cuida da sua vida e deixa o outro cuidar da vida dele. É que o pastor sempre ensina a nós preocupar com nós mesmos. Nós somos muito defeituosos, meus irmãos. Se não fossem essas bondades, os atributos de Deus na nossa vida, nós já tínhamos perecido. Nós estamos de pé porque a graça do Senhor nos sustenta. Aleluia. Ele diz, eu te tomo pela mão e te digo, não temas, eu serei contigo. Glória a Jesus. Agora vamos aos atributos morais. Jesus não era apenas santo, ele é santo. Lucas 1,35. Ele também é justo. Um exemplo de mansidão e humildade. Ele em nada foi culpado, inocente em tudo. Hebreus 7,26. Em tudo foi um exemplo de obediência. Filipenses 2,8. Imaculado, exemplo de pureza, sem igual. Hebreus 7,26. Em seu ministério terreno, deu exemplo de que verdadeiramente amava as pessoas. João capítulo 1. Foi tentado em tudo, porém sem pecado. Hebreus 4,15. Então, veja bem Jesus. Você não vê Jesus no meio de uma turma de fazendeiro, uma turma de empresário. Não, Jesus estava em meio às pessoas humildes. Aleluia. Ele estava ali perto do paralítico, perto daquelas pessoas desvalidas, perto daquela pessoa que ia ser apedrejada. Jesus cuidou dos mínimos detalhes da vida, porque ele veio buscar e salvar os que havia perdido. Então, para Deus, não tem um pecado maior ou menor que ele não possa resolver. É só nós acreditar, confessar, e se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Agora, o Cristo encarnado, sua encarnação, o apóstolo João é fato em dizer, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é palavra, ele é a palavra de Deus. Aleluia. Pela palavra foi feito todas as coisas. Glória a Jesus. Há algo aqui que precisa ser observado acerca de Cristo. Alguns aspectos que envolvem tanto o contexto divino como o natural, o humano. Essa declaração de João sobre o verbo que se fez carne refuta de uma vez por todas todo e qualquer ensinamento gnóstico, tanto no que diz a respeito à natureza de Cristo, como também à sua natureza física humana. Esse grupo gnóstico ensinava que o corpo é a essência do princípio do mal. Também ensinava que aquilo que fazemos com o nosso corpo importava para a nossa alma. Aquilo que fazemos com o nosso corpo pouco importava para a nossa alma. Dizem que na ocasião da morte, o espírito ficaria liberto desse princípio do mal. No entanto, apesar de dar destaque ao ensino humano, não afirma que o corpo humano
tenha o princípio do mal. Então, para os gnósticos, a pessoa morreu, a alma saiu do corpo e já está purificada. Mas para Jesus, não. A Bíblia diz que ele diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar, eu sou obrigado a negar também diante do Pai. Então, para o gnosticismo, eles afirmam que isso não tem nada a ver, né? Assim que o corpo é residência do princípio do mal. Também ensinava que aquilo que fazemos com o nosso corpo pouco importa para a nossa alma. Olha, gente, se a alma está em nós, então nós devemos manter puro nosso corpo, né, do pecado, porque se nós pecarmos, nós vamos contaminar a nossa alma também. Sua concepção virginal. Aqui a Bíblia fala que Maria era virgem quando o Espírito Santo fez com que ela concebesse e deu à luz a Jesus Cristo. Para muitas pessoas, eles ensinam que a virgindade de Maria permaneceu. Porém, a Bíblia diz que ela teve outros filhos, né, além de Jesus Cristo. Então, essa hipótese de Maria permanecer virgem, ela é nula, não é isso? Então, não precisamos falar muito sobre esse assunto. A falsa doutrina da virgindade de Maria. Essa é uma doutrina que o catolicismo diz, Santa Maria é Mãe de Deus, né? Virgem Maria. Até eu posso dizer, Virgem Maria. Não, irmãos. Aquele ato ali foi só para Jesus vir ao mundo e demonstrando o poder de Deus que ele faz gerar no ventre virginal, né? Faz acontecer o seu propósito para a glória do teu santo e poderoso nome. Deus abençoe nossos irmãos. A conclusão diz assim: os atributos de Cristo confirmam a sua deidade como Deus. Ele se fez carne, habitou entre nós, como homem cumpriu o ministério que lhe estava designado, a justiça, a santidade e a mansidão de Cristo são exemplo de que a igreja dele se continua a nos dar a sua genuína presença e, sem dúvida, cumprirá a sua promessa de retornar e consumar todas as coisas. Ele disse: eu vou para o Pai, vou preparar lugar e voltarei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Deus abençoe a todos, tenham todos um bom aproveitamento da lição. Deus abençoe o pastor Jean Figueiredo, que comentou esse assunto tão importante. Deus abençoe também o professor Lorival, que é um dos comentaristas. Deus abençoe o pastor Givan, também comentarista. E certamente mais para frente virão outros aí, né? Aleluia. Deus abençoe a todos os meus colegas de pré-aula, de leitura diária. Que Deus continue abençoando a igreja do Senhor de um modo geral. E vamos estar preparados para ouvir o toque da trombeta e estaremos para sempre com o Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.